Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso canal, Irmãos Unidos por um Propósito. Estamos aqui no propósito de lermos a Bíblia em 90 dias. Hoje é o 12º dia e vamos ler o livro de Números, do capítulo 16 ao 27. Já te peço, se você puder se inscrever, curtir o nosso vídeo, certo? Para que o nosso canal venha crescer, para que venhamos ter recursos para adquirir uma câmera 4K. Aqui você vai perceber que a imagem vai parar um pouco, porque a câmera ainda não é uma profissional. O áudio ele continua, mas a imagem fica paralisada. Mas enfim, estamos iniciando e não é isso que vai fazer nos parar. E contamos com a ajuda de vocês, compartilhando, curtindo e se inscrevendo no nosso canal. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, mais essa oportunidade. Em nome de Jesus, Senhor, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, para que venhamos entender o que o Senhor fala através de Tua Palavra. Amém? Números capítulo 16. Corá, filho de Izá, do grupo da famílias levita de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se juntou com 3 homens da tribo de Ruben, 2 deles eram filhos de Eliabe e se chamavam Datã e Abirão, e outro era filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. Eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram: agora chega, todo o povo pertence a Deus, o Senhor, cada um deles é de Deus, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês querem mandar no povo de Deus? Quando Moisés ouviu isso, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse o seguinte a Corá e a todos os seus seguidores: amanhã cedo o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço. Deus fará com que chegue até o seu altar a quem ele escolheu. Amanhã cedo vocês e os seus seguidores pegarão os queimadores de incenso, colocarão brasas e incenso neles e os levarão para o altar. Então veremos qual de nós o Senhor escolheu. E agora chega, levitas. Moisés disse também a Corá: agora escutem, levitas. O Deus de Israel os separou o resto do povo para poderem chegar perto dele, para fazer o seu serviço na tenda do Senhor e para realizarem cerimônias em favor do povo. Será que isso não basta para vocês? Deus deu a vocês e a todos os outros levitas esse privilégio. E agora vocês estão querendo também ser sacerdotes? Quando vocês reclamam contra Arão, na verdade é contra o Senhor, que você e os seus seguidores estão se revoltando. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam aos mensageiros: nós não vamos. Será que não basta você nos ter tirado de uma terra boa e rica, a fim de nos fazer morrer neste deserto? E além disso, ainda quer mandar em nós? Na verdade, você não nos trouxe para uma terra boa e rica, nem nos deu campos e plantações de uvas para serem nossa propriedade. E ainda por cima, está querendo nos enganar. Nós não vamos. Então Moisés ficou muito zangado e disse a Deus, o Senhor: não aceites as ofertas desses homens. Eu nunca prejudiquei nenhum deles, nem tirei deles nem mesmo um jumento. Aí Moisés disse a Corá: amanhã, você e seus 250 seguidores venham até a tenda sagrada. Arão também estará ali. Cada um de vocês pegará o seu queimador de incenso, colocará incenso nele e o levará até o altar. Assim cada homem pegou o seu queimador de incenso, pôs brasas e incenso nele, e todos ficaram na entrada da tenda sagrada com Moisés e Arão. Então Corá reuniu todo o povo e eles ficaram diante de Moisés e Arão na entrada da tenda. De repente a glória do Senhor apareceu a todo o povo, e o Senhor disse a Moisés e Arão: saiam do meio dessa gente, pois eu vou acabar com eles agora mesmo. Mas Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e disseram: ó Deus,
tu dás vida a todos. Será que por causa do pecado de uma só pessoa vais ficar irado com todo o povo? Então o Senhor respondeu a Moisés: diga ao povo que saia de perto das barracas de Corá, Datã e Abirão. Aí Moisés saiu e, junto com os líderes do povo, foi para onde estavam Datã e Abirão. E Moisés disse ao povo: afaste-se das barracas desses homens maus e não toquem nada que seja deles, senão vocês também serão destruídos por causa dos pecados deles. Aí o povo se afastou das barracas de Corã, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e ficaram na entrada da sua barraca com as suas mulheres e filhos. Então Moisés disse ao povo: eu vou dizer como vocês vão ficar sabendo que não fui eu quem resolveu fazer tudo isso. Fiz todas essas coisas porque o Senhor mandou. Se estes homens tiverem morte natural como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Mas se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, e se a terra se abrir e engolir essa gente com tudo o que eles têm, e eles descerem vivos para o mundo dos mortos, vocês ficarão sabendo que estes homens rejeitaram o Senhor. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles, os engoliu com as suas famílias, junto com todos os seguidores de Corá, e tudo o que eles tinham. Assim desceram vivos para o mundo dos mortos. Eles e tudo o que possuíam, a terra os cobriu, e eles desapareceram. Ao ouvir os gritos deles, todos os israelitas que estavam ali saíram correndo e gritando: a terra vai engolir a gente também. Então o Senhor enviou fogo e matou os 250 homens que haviam oferecido incenso. Aí o Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que pegue os queimadores de incenso do meio dos restos do incêndio e espalhe para longe as brasas que ainda estiverem neles, pois os queimadores de incenso são sagrados. Eles ficaram sagrados quando foram oferecidos no altar do Senhor. Portanto, pegue os queimadores de incenso desses homens que foram mortos por causa dos seus pecados, e deles faça folhas finas de metal. E com essas folhas, prepare uma cobertura para o altar. Isso será um aviso para o povo de Israel. Então o sacerdote Eleazar pegou os queimadores de incenso de metal que os homens que tinham sido mortos haviam trazido e mandou que deles fossem feitas folhas de metal para cobrir o altar, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Isso ficou sendo um aviso para os israelitas, a fim de que nenhuma pessoa que não seja descendente de Arão venha queimar incenso diante do Senhor e seja castigada, como aconteceu com Corá e com seus seguidores. Mas no dia seguinte, todos os israelitas começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: vocês mataram o povo de Deus, o Senhor. Depois que todos se reuniram para protestar contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda sagrada e viram que a nuvem estava cobrindo. Então a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram até a frente da tenda, e o Senhor disse a Moisés: saiam do meio desse povo, pois vou destruí-lo agora mesmo. Aí Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, e Moisés disse a Arão: pegue seu queimador de incenso, ponha nele algumas brasas do altar e jogue incenso em cima delas, e vá depressa até o lugar onde o povo está, e ofereça o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados deles. Depressa, a ira do Senhor apareceu e já começou a epidemia. Então Arão pegou o queimador de incenso, conforme Moisés havia mandado, e correu para o meio do povo. Quando viu que a epidemia já havia começado, Arão jogou incenso das brasas e ofereceu sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Com isso, a epidemia parou. E Arão ficou de pé entre os vivos e os mortos. Naquela epidemia, morreram 14.700 pessoas, fora as que morreram na revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão voltou para a entrada da tenda onde Moisés estava. Números capítulo 17. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas
Que cada um dos seus chefes da tribo lhe traga um bastão. Serão 12 bastões ao todo. Escreva o nome de cada chefe no seu próprio bastão. E depois escreva o nome de Arão no bastão que representa a tribo de Levi. Haverá um bastão para cada chefe de tribo. Você colocará os bastões na tenda sagrada, em frente da Arca da Aliança, onde eu me encontro com vocês. Aí o bastão do homem que eu escolher vai brotar. Assim farei com que parem as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. Então Moisés falou com os israelitas e cada um de seus chefes lhe deu um bastão, um para cada tribo, 12. E entre os bastões estava aquele que tinha o nome de Arão. Moisés pôs os bastões na tenda, em frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o bastão com o nome de Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado, e tinha brotos, flores e amêndoas maduras. Aí Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões e levou os israelitas. Eles viram o que havia acontecido e cada chefe pegou seu bastão. O Senhor Deus disse a Moisés: ponha de novo o bastão com o nome de Arão em frente à Arca da Aliança. Ele ficará como um aviso para os israelitas rebeldes. Assim eles vão parar de reclamar contra mim e não serão mortos. E Moisés fez como o Senhor havia mandado. Aí o povo de Israel disse a Moisés: estamos perdidos, vamos morrer. Sim, todos nós vamos morrer. Aquele que chegar perto da Arca do Senhor morrerá. É sim, todos nós vamos morrer. Números capítulo 18. O Senhor Deus disse a Arão: você, os seus filhos e os outros membros da tribo de Levi serão responsáveis pelos erros cometidos no serviço da tenda sagrada. Porém, somente você e os seus filhos sofrerão por causa dos erros cometidos no seu serviço de sacerdote. Traga os outros membros da tribo de Levi, a que você também pertence, para ajudarem você e os seus filhos no serviço da tenda. Eles, os levitas, farão o serviço que você mandar, e farão também o serviço da tenda. Mas eles não deverão chegar perto dos objetos sagrados que estão no lugar santo ou no altar. Se eles fizerem isso, vocês morrerão, e eles também. Os levitas trabalharão com você e farão todo o serviço da tenda. Porém, nenhuma pessoa estranha deverá trabalhar com vocês. Somente você e os seus filhos serão os encarregados do serviço do lugar santo e no altar. Assim, eu não ficarei irado de novo com o povo de Israel. Entre os israelitas, eu escolhi os seus parentes, os levitas, como oferta para você. Os sacerdotes, os levitas são separados para mim e a fim de fazer o serviço da tenda sagrada. Mas você e seus filhos farão o trabalho de sacerdotes, cuidando das coisas do altar e das que estão no lugar santíssimo. Vocês serão responsáveis por essas coisas, porque eu lhes dei o direito de serem sacerdotes, porém morrerá quando estranho que chegar perto das coisas sagradas. O Senhor Deus disse a Arão: agora estou lhe dando todas as ofertas especiais que forem trazidas a mim e que não forem queimadas como sacrifício. Eu dou essas ofertas a você e aos seus descendentes como aquela parte a que você tem direito para sempre. Das coisas mais sagradas e que não forem queimadas, você receberá o seguinte: as ofertas de cereais, as ofertas para tirar pecados, as ofertas para tirar culpa. Tudo o que for trazido a mim como oferta sagrada pertence a você e a seus filhos. Você comerá essas coisas no lugar sagrado, e somente os homens poderão comê-la, e serão uma coisa sagrada para você. Além disso, serão suas também todas as ofertas especiais apresentadas pelos israelitas, as quais estou dando a você, aos seus filhos e às suas filhas, para serem todos os seus parentes. Para sempre, todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Estou dando a você o melhor dos primeiros produtos da terra, e que os israelitas me trazem, isto é, o melhor azeite, o melhor vinho, o melhor trigo. Os primeiros produtos da terra que as pessoas trouxerem para mim serão de você. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer destas coisas. Tudo que na terra de Israel for dedicado somente para o serviço do Senhor Deus pertence a você. Todo o primeiro filho de israelitas e toda a primeira cria
dos animais que os israelitas oferecerem a mim pertence a você. Mas o primeiro filho e a primeira cria dos animais impuros voltarão, mediante pagamento a ser da pessoa que os ofereceu. O pagamento pelos meninos será feito a você quando eles tiverem 1 mês de idade, e o preço serão 5 barras de prata. Segundo a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo vale 20 géreos. Mas a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras não poderá ser comprada pela pessoa que ofereceu. Ela pertence a mim e deve ser oferecida em sacrifício. Borrife o sangue dela no altar e queime gordura como oferta de alimento, pois isso produzirá um cheiro que me agrada. A carne dela será sua, assim como o peito e a coxa direita das ofertas especiais são seus. Estou dando a você, aos seus filhos e às suas filhas, para sempre, todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem. Esta é uma aliança de sal, que faço com você e com os seus descendentes, e ela nunca deverá ser quebrada. O Senhor Deus disse a Arão: você não terá terras nem propriedade em Israel, como os outros israelitas têm, no meio dos israelitas. Eu sou a sua propriedade, a parte que você vai receber. O Senhor disse: eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece, isto é, o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. E nunca mais os outros israelitas devem chegar perto da tenda, porque isso será um pecado que causaria a morte deles. Mas os levitas farão o trabalho da tenda e serão responsáveis pelos erros que cometem. Essa lei é para sempre, valerá também para os seus descendentes. Os levitas não terão nenhuma propriedade em Israel, pois eu lhe dei para serem propriedades deles. Os dízimos que os israelitas me apresentam como oferta especial, foi por isso que eu lhes disse que não teria propriedade em Israel. O Senhor Deus ordenou a Moisés que dissesse aos levitas o seguinte: quando receberem dos israelitas os dízimos que Deus lhe dá para serem de vocês, vocês darão a 10ª parte desses dízimos como oferta especial a Deus. Essa oferta especial é como se fosse a oferta que o fazendeiro faz do primeiro cereal e do primeiro vinho. Assim, de todos os dízimos que receberem dos israelitas, vocês darão também uma oferta especial que pertence a Deus, o Senhor. Vocês deverão entregá-la ao sacerdote Arão. Das ofertas que vocês receberem, deem a melhor parte para mim. Depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto. Como faz o fazendeiro, que depois de dar sua oferta, fica com o que sobra. Você e suas famílias poderão comer em qualquer lugar o que sobrar, pois é o pagamento que vocês recebem. Comendo assim, vocês não estarão cometendo pecado, se antes separarem o melhor para o Senhor, e não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, comendo alguma delas antes que a melhor parte seja oferecida a mim. Se desobedecerem, morrerão. Números capítulo 19. O Senhor Deus mandou que Moisés e Arão dessem aos israelitas a seguinte ordem: tragam uma novilha vermelha sem defeito que ainda não tenha trabalhado na lavoura, e entregue ao sacerdote Eleazar. Ela deverá ser levada para fora do acampamento e será morta ali na frente dele. Então Eleazar pegará o sangue e com o dedo o borrifará 7 vezes na direção da entrada da tenda sagrada. Em seguida, a novilha será queimada na frente dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e as tripas. O sacerdote pegará um pedaço de madeira de cedro, um galho de sopo e lã tingida de vermelho, e o jogará no fogo em que a novilha estiver sendo. Aí ele lavará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, e depois poderá entrar no acampamento, mas ficará impuro até o pôr do sol. Aquele que queimar a novilha também lavará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, mas ficará impuro até o pôr do sol. Um homem que esteja puro ajuntará as cinzas da novilha e as colocará fora do acampamento, num lugar puro. Ali elas serão guardadas pelo povo de Israel para serem usadas na preparação da água que tira a impureza das pessoas. Essa cerimônia serve para tirar pecados. Aquele
que ajuntar as cinzas deverá lavar as roupas que estiver vestindo, mas ficará impuro até o pôr do sol. Essa lei será para sempre, tanto para os israelitas como os estrangeiros que moram com vocês. Quem tocar em algum defunto ficará impuro 7 dias. No terceiro dia e no sétimo, essa pessoa deverá se purificar com a água da purificação e ficará. Mas se ela não se purificar no terceiro dia e no sétimo, não ficará pura. Todas as pessoas que tocar no defunto e não se purificar ficará impuro, porque a água da purificação não foi jogada sobre ela. Ela faz com que a tenda de Deus, o Senhor, fique impura. Essa pessoa não pertencerá mais ao povo de Israel. Se alguém morrer numa barraca, quem entrar nela ou estiver nela ficará impuro 7 dias. O pote ou o jarro que estiver aberto ou destampado ficará impuro. Se no campo alguém tocar numa pessoa que foi morta ou teve morte natural, ou tocar em qualquer osso de gente ou numa sepultura, ficará impuro 7 dias. Para purificar essa pessoa que ficou impura, você deverá pegar as cinzas da novilha vermelha que foi queimada como oferta para tirar o pecado, deverão colocá-lo dentro de um pote e derramar água limpa em cima. No caso de alguém ter tocado num defunto, um homem que esteja puro, pegará um galho de sopo, molhará naquela água e com ele borrifará a barraca e todas as coisas e as pessoas que estiverem ali perto. Se alguém tiver tocado em um osso de gente ou numa sepultura, deverá ser borrifado com a água da purificação por uma pessoa que esteja pura. No terceiro dia e no sétimo dia, quem estiver puro borrifará a água sobre a pessoa impura. No sétimo dia, a pessoa ficará pura. Ela deverá lavar as roupas que estiver vestindo e tomará um banho, e ao pôr do sol ficará pura. No entanto, quem estiver impuro e não se purificar, ficará impuro, porque a água da purificação não foi borrifada nele. Essa pessoa fez com que a tenda do Senhor ficasse impura, e por isso essa pessoa será expulsa no meio do povo de Israel. Vocês deverão obedecer a essa lei para sempre. A pessoa que borrifar a água da purificação deverá lavar a roupa que estiver vestindo, e quem tocar na água ficará impuro até o pôr do sol. Tudo que uma pessoa impura tocar ficará impuro, e quem tocar nessa pessoa também ficará impuro até o pôr do sol. Número capítulo 20. No primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zin e acampou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não havia água. Por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eles diziam: teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros e os outros israelitas, porque você trouxe o povo do Senhor para este deserto. Será que foi para morrermos juntos com os nossos animais? Porque vocês nos trouxeram do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romães, e além de tudo não há água para beber. Então Moisés e Arão saíram dali onde o povo estava e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam e encostaram o rosto no céu, e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue um bastão que está em frente à arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles deem ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também os animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse: agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhes deu uma prova do seu santo poder. Na cidade de Cádiz,
Moisés enviou alguns mensageiros que foram dizer ao rei de Edom o seguinte: essa mensagem é dos seus parentes, as tribos de Israel. O Senhor conhece todas as dificuldades que temos tido e sabe como os nossos antepassados foram para o Egito, onde vivemos muitos anos. Os egípcios maltrataram os nossos antepassados e a nós. E por isso pedimos a Deus, o Senhor, que nos socorresse. Ele ouviu o nosso pedido e mandou o anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos na cidade de Cádiz, na fronteira de seu país. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra, nós e o nosso gado. Não sairemos da estrada, nem entraremos nos campos ou nas plantações de uvas de vocês, e não beberemos água dos poços. Enquanto estivermos no seu país, ficaremos na estrada principal. Porém, o rei de Edom respondeu: nós não vamos deixar que vocês passem pelo nosso país. Se tentarem fazer isso, marcharemos contra vocês e os atacaremos. Então o povo de Israel disse: ficaremos na estrada principal, e se nós ou os nossos animais beberem água de vocês, pagaremos o preço dela. Somente queremos passar a pé. O rei de Edom respondeu: não, vocês não passarão. Aí os edomitas vieram com um exército poderoso para atacar o povo de Israel. Assim os edomitas não deixaram que os israelitas passassem pelo país, e por isso os israelitas foram por outro caminho. Todo o povo de Israel saiu da cidade de Cádiz e chegou até o Monte Or, na fronteira de Edom. Ali o Senhor Deus disse a Moisés e Arão: Arão não entrará na terra que eu prometi dar aos israelitas. Ele vai morrer, porque no caso da água de Meribá, vocês se revoltaram contra as minhas ordens. Traga Arão e Eleazar, o filho dele, e mande que suba o Monte Or. Depois tire as roupas de Arão e vista Eleazar. Arão vai morrer ali. Moisés fez como o Senhor havia mandado. Eles subiram o Monte Or diante de todo o povo. Moisés tirou as roupas do sacerdote que Arão vestia e pôs em Eleazar. E Arão morreu bem no alto do monte. Depois Moisés e Eleazar desceram dali. Quando o povo soube que Arão havia morrido, todos ficaram de luto 30 dias. Números capítulo 21. O rei cananeu de Arad, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Então o povo de Israel prometeu a Deus o Senhor o seguinte: se fizeres com que derrotemos este povo, nós destruiremos completamente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim os israelitas os destruíram, e também destruíram as suas cidades, e deram àquele lugar o nome de Horma. Então os israelitas saíram do Monte de Or pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom, mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou no poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Aí os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois saíram de Obote e acamparam das ruínas de Abarim, no deserto, a leste do território de Moabe. E partiram dali e acamparam no vale de Zered. Dali eles saíram e acamparam na margem do norte do rio Arnon, no deserto que vai até o território dos amorreus. O rio Arnon é a divisa do território de Moabe com os dos amorreus. É por isso que o livro das batalhas do Senhor diz assim: a cidade de Vaeb, da região de Sufa, e os vales do rio Arnon, e a descida dos vales que vão até a cidade de Ar, na direção da fronteira com Moabe. Dali eles foram para o lugar chamado Bir,
onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu darei água a todos. Então o povo de Israel cantou esta canção: ó poço, faça brotar sua água, e nós a saudaremos com uma canção. Este poço foi cavado pelos líderes, foi aberto pelos chefes do povo, com os seus bastões de comando e com os seus bordões. Do deserto eles foram para Mataná. De Mataná foram para Naaliel, e Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que fica no território de Moabe, abaixo do pico do monte Pisga, de onde se avista o deserto. Então o povo de Israel mandou mensageiros para dizer a Seom, o rei dos amorreus, o seguinte: deixe-nos passar pelo seu país. Não passaremos pelos campos, nem pelas plantações de uvas. Não beberemos água dos poços. Caminharemos somente pela estrada principal, até sairmos do seu país. Porém, Seom não deixou que o povo de Israel passasse pelo seu país. Pelo contrário, ele reuniu toda a gente e saiu para enfrentar o povo de Israel no deserto. Seom foi até Jaz e combateu contra os israelitas, mas na batalha eles mataram a espada muitos amorreus e tomaram a terra deles, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, na fronteira com o país de Amon, na qual havia muralhas. Assim os israelitas tornaram todas estas cidades dos amorreus e ficaram morando nela, isto é, em Esbom e nos povoados que ficavam ao seu redor. Esbom era a cidade onde morava Seom, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei moabita, que havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. É por isso que os poetas diziam assim: venham a Esbom, a cidade do rei Seom. Ela será construída de novo. A cidade de Seom será bem construída. Pois saiu fogo de Esbom, saiu uma chama da cidade do rei de Seom. O exército foi o fogo que destruiu a cidade de Ar, em Moabe, e devorou os montes do alto Amon. Aqui está muito junto, não sei se é Arnon ou se é Amon. Ai de vocês, moradores de Moabe, adoradores dos seus quemos, vocês estão perdidos. O seu Deus deixou que os soldados fugissem e que as suas filhas fossem entregues para ser escravos de Seom, o rei dos amorreus. Mas agora acabou o poder de Esbom até o Dibom. Tudo está destruído. Nofa está em ruínas, e o fogo chegou até Medeba. Assim, os israelitas ficaram morando na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou gente para espionar a cidade de Jazer. Em seguida, conquistaram os povoados que ficaram ao redor de Jazer e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu para atacá-los em Edrei. O Senhor Deus disse a Moisés: não tenha medo dele, pois vou entregar nas suas mãos o rei, o seu povo e a sua terra, e você deverá fazer com ele mesmo que fez com Seom, o rei dos amorreus, que morava no Esbom. Assim os israelitas mataram Og, os seus filhos e todo o seu povo, não escapou ninguém, e tomaram a terra. Números capítulo 22. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão e na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Quando o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, soube de tudo o que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. Os moabitas disseram aos chefes dos midianitas: agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama no pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Peor, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra e agora
veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar este povo, pois eles são muito poderosos, são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los, expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoa alguém, fica amaldiçoado. Então os chefes moabitas e midianitas foram, levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram no lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui esta noite, e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com ele e perguntou: quem são esses homens que estão com vocês? Balaão respondeu: Balaque, rei dos moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo amaldiçoe essa gente, para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. De manhã, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque que tinha enviado: voltem para a sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então eles voltaram e foram falar com Balaque e disseram: Balaão não quis vir com a gente. E Balaque mandou-lhe outros chefes, dois numerosos, mais importantes do que os primeiros. Eles foram falar com Balaão e disseram: eu, Balaque, filho de Zipó, peço-lhe que venha logo como pagamento, eu lhe darei muitas riquezas e tudo o mais que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar este povo. Balaão respondeu: mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor meu Deus. Mas agora peço que vocês também fiquem aqui esta noite, para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Durante a noite o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse: já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios da jumenta e foi com os chefes moabitas. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado na sua jumenta e dois dos seus empregados o acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor se pôs na frente dele do caminho para barrar sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Ali Balaão bateu na jumenta e trouxe de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre duas plantações de uva, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou no lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu 3 vezes? Ele respondeu: foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão: por acaso não sou eu a jumenta em que você tem montado toda a sua vida? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Ele falou: não. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo, que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo essa viagem. Mas a jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você, e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo: eu pequei, não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. O anjo respondeu: vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi encontrar-se com ele em Ar, uma cidade que ficava na beira do rio Amon, na fronteira de Moabe. Balaque perguntou: por que você não quis vir quando mandei chamá-lo?
da primeira vez. Será que você estava pensando que eu não poderia lhe pagar bem? Balaão respondeu: mas eu estou aqui com o Senhor, não é? Porém, não posso dizer nada por minha própria conta. Só posso dizer que o Senhor Deus ordenar e nada mais. Assim, Balaão foi com Balaque para a cidade de Uzote, onde Balaque ofereceu um sacrifício, touros e ovelhas, e deu uma parte da carne a Balaão e os chefes que estavam com ele. No dia seguinte da manhã, Balaque levou Balaão a Bamote Baal, de onde Balaão podia ver uma parte do povo de Israel. Números capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare para mim 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um sacrifício de touro novo e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque: fique aí perto da sua oferta queimada, que eu vou até ali. Talvez o Senhor venha encontrar-se comigo, e eu direi a você tudo o que ele me ordenar. Depois Balaão subiu sozinho até o alto do monte. Ali Deus se encontrou com Balaão e disse-lhe assim: construí 7 altares, e sobre cada um ofereci um touro novo e um carneiro. O Senhor Deus disse a Balaão o que eu deveria dizer, e o mandou voltar e entregar a mensagem a Balaque. Assim Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com os chefes moabitas. Aí Balaão fez esta profecia: Balaque, rei de Moabe, me fez vir da Síria, das montanhas do leste, ele me mandou chamar, venha. Ele me disse: e me faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoe os israelitas. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Do alto das rochas na montanha, eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que são diferentes de outros povos. Os descendentes de Jacó são como a poeira. São tantos que não podem ser contados. Gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus. Quero morrer em paz, como as pessoas honestas. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu mandei chamar para amaldiçoar os meus inimigos, mas você somente abençoou. E ele respondeu: eu posso dizer apenas aquilo que o Senhor me ordena. Aí Balaque disse a Balaão: venha comigo para outro lugar, de onde você poderá ver somente alguns israelitas. Amaldiçoe dali essa gente, por favor. Balaque o levou até o campo de Zofim, no alto do monte Pisga. Ali construiu 7 altares, em cima de cada altar ofereceu um sacrifício, um touro novo e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui perto de sua oferta queimada, e eu irei até ali me encontrar com Deus, o Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão e disse o que ele deveria dizer, e o mandou voltar até o lugar onde Balaque estava, a fim de entregar-lhe a mensagem. Assim Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com os chefes moabitas. Balaque perguntou o que o Senhor lhe tinha dito, e Balaão fez esta profecia: venha, Balaque, filho de Zipó, e escute o que eu vou dizer. Deus não é como os homens que mentem, nem não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Recebi ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar nada. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimento. O Senhor, seu Deus, está com eles, e o povo está gritando que o Senhor é o seu rei. Deus os tirou do Egito, ele tem a força de um touro selvagem. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Agora todos dirão a respeito desse povo: vejam só o que Deus tem feito. Israel se levanta como uma leoa e se firma como um leão. Ele não descansará até que tenha devorado a presa e bebido o sangue das suas vítimas. Então Balaque disse a Balaão: se você não pode amaldiçoar o povo, pelo menos não o abençoe. Balaão respondeu: eu já disse que só posso fazer o que o Senhor ordenar. Então Balaque disse a Balaão: venha comigo, que eu vou levá-lo em outro lugar. Talvez Deus queira que de lá você amaldiçoe os israelitas. Aí Balaque levou a Balaão até o alto do monte Peor,
do lado que dá para o deserto. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares, e me prepare 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão havia ordenado, e ofereceu um sacrifício um touro novo e um carneiro em cada. Números capítulo 24. Desta vez Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel. Por isso não foi, como antes, procurar sinais para saber qual era a vontade de Deus. Pelo contrário, ele se virou para o deserto e viu o povo de Israel acampado tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão e ele fez esta profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pode ver claramente e que pode ouvir o que Deus está dizendo. Eu caio, os meus olhos se abrem e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Como é bonito o acampamento do povo de Israel, como são belas as suas barracas. Elas parecem filas de palmeiras, são como jardins na beira dos rios, como aloés plantados por Deus, o Senhor, ou como cedros perto das águas. Israel terá muita água para beber e para regar as suas sementeiras. O seu rei será mais poderoso do que Agag, e o seu reino será famoso. Deus tirou os israelitas do Egito e luta por eles como um touro selvagem. Eles devoram as nações inimigas, quebram os ossos de seus soldados e os matam com as suas flechas. Israel é como um leão poderoso, como está dormindo, ninguém tem coragem para acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado, e quem amaldiçoar será amaldiçoado. Aí Balaque ficou com muita raiva de Balaão. Com uma das suas mãos deu um soco na outra em sinal de ódio e disse: eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas nestas 3 vezes você só os abençoou. Agora vá embora para a sua casa. Prometi pagar bem a você, porém o Senhor Deus não está deixando que você receba o pagamento. Então Balaão respondeu: eu disse aos seus mensageiros que, mesmo que você me desse toda a sua prata e todo o seu ouro, eu não poderia desobedecer à ordem de Deus, o Senhor. Eu disse que não faria nada por minha própria conta e somente diria aquilo que o Senhor ordenasse. Balaão disse a Balaque: agora eu vou voltar para o meu próprio povo, mas antes de ir, quero avisá-lo que os israelitas vão fazer com seu povo no futuro. Então ele fez essa profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pode ver claramente, que pode ouvir o que Deus está dizendo e receber o conhecimento que vem do Altíssimo. Eu caio, os meus olhos se abrem e eu tenho uma visão de Deus Todo-Poderoso. Olho para o futuro e vejo o povo de Israel, um rei como uma estrela brilhante, vai aparecer naquela nação. Como cometa, ele virá de Israel. Ele derrotará os chefes dos Moabitas e acabará com o seu povo orgulhoso. Ele conquistará os inimigos de Israel, os edomitas, e fará que a terra deles seja sua propriedade. O povo de Israel mostrará sua força. Dos descendentes de Jacó sairá o dominador, que acabará com os que ficarem com a vida das cidades. Aí, em sua visão, Balaão viu os amalequitas e fez esta profecia. Amaleque era o povo mais poderoso de todos, mas no fim será destruído para sempre. Balaão viu também os queneus e fez esta profecia: o lugar onde vocês moram é seguro, o seu ninho está colocado na rocha, mas vocês serão destruídos quando a Síria os levar como prisioneiro. Balaão fez mais esta profecia: quem são estes povos reunidos no norte? De Chipre virão os inimigos dos seus navios, eles conquistarão a Síria e Éber, mas depois eles mesmos serão destruídos para sempre. Depois Balaão se aprontou e voltou para casa, e Balaque também foi embora. Números capítulo 25. Quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidaram o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses. Os israelitas tomavam parte dos seus banquetes e adoravam os seus deuses. Assim os israelitas se reuniram para adorar
o deus Baal-Peor. E por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles. E disse a Moisés: reúne os chefes do povo de Israel e os enforque diante de mim, em plena luz do dia. Assim, a minha ira contra o povo de Israel acabará. Moisés disse ao chefe: cada um de vocês mata os homens de sua tribo que foram adorar o deus Baal-Peor. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente à tenda do Senhor. Então um dos israelitas levou a mulher midianita para dentro da sua barraca na presença de Moisés e toda a gente. Quando Finéias, filho de Eleazar, o neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança, seguiu o homem, entrou na barraca, enfiou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas, e que já havia matado 24.000 pessoas. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias fez com que terminasse a minha ira contra o povo de Israel. Finéias é como eu, não tolera a adoração de outros deuses além de mim. Por causa do que Finéias fez, eu, na minha ira, não destruí os israelitas. Portanto, diga-lhes que faça agora com ele uma aliança de amizade. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes. Ele não deixou que os israelitas adorassem outros deuses além de mim, e assim conseguiu que fossem perdoados. Os israelitas que foi morto com a midianita se chamava Zinri. Ele era filho de Salu e chefe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbe. Ela era filha de Zur, chefe de um grupo de famílias midianitas. O Senhor ordenou a Moisés: ataquem e matem os midianitas. Eles prejudicaram vocês, pois enganaram levando-os a adorar o ídolo de Peor, e também os enganaram no caso de Cosbe, filho do chefe midianita, que foi morta no tempo da epidemia que houve no Monte Peor. Números capítulo 26. Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: façam a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima, família por família, isto é, todos os que têm idade para o serviço militar. Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar. Eles se reuniram nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficavam do outro lado do rio. São estes os israelitas que saíram do Egito. A tribo de Ruben. Ruben era filho do mais velho de Jacó. Os grupos de família de Enoque, Palu, Hezron e Carmim. Desses grupos de família foram contados 43.730 homens. Os descendentes de Palu eram Eliabe e os seus filhos Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se juntaram com os seguidores de Corá, na revolta contra Deus, o Senhor. A terra se abriu e os engoliu, e eles morreram com Corá e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens e isso serviu como um aviso para o povo. Mas os filhos de Corá não foram mortos. A tribo de Simeão. Os grupos da família de Nemuel, Jamim, Jaquim, Zé e Saul. Desses grupos de famílias foram contados 22.200 homens. A tribo de Gade, os grupos da família de Zefon, Agui, Suni, Osni, Iri, Arode, Areli. Desses grupos da família foram contados 40.500 homens. A tribo de Judá, os grupos da família de Selá, Pérez, Zera, Esron e Salmu, 2 filhos de Judá, isto é, e Onã, haviam morrido em Canaã. Desses grupos da família foram contados 76.500 homens. A tribo de Issacar, os grupos da família de Tolá, Puva, Jazube e Cisron. Desses grupos de família foram contados 64.300 homens. A tribo de Zebulon, os grupos da família de Sered, Elron, Jaleel. Desses grupos da família foram contados 60.500 homens. As tribos de Manassés e Efraim, que eram filhos de José. A tribo de Manassés, Maquir, filho de Manassés, era pai de Gileade. E os seguintes grupos da família são descendentes de Gileade. Os grupos da família de Iezer, Eleque, Asriel, Siquém, Semida e Efer.
Zelofeade, filho de Eter, não tinham filhos, somente filhos. Os nomes das filhas de Zeloaf eram Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Desses grupos, as famílias foram contados 52.700 homens. A tribo de Efraim, os grupos da família de Sutela, Bequé e Taã, o grupo de famílias da Herã descendia de Sutela. Desses grupos de família foram contados 32.500 homens. São esses grupos da família descendente de José. A tribo de Benjamim, o grupo da família de Belás, Bel, Airã, Sufã e Ufã. Os grupos da família de Ard e Naamã eram descendentes de Belá. Desses grupos da família foram contados 45.600 homens. A tribo de Dan, o grupo da família de Suão, que tinham 64.400 homens. A tribo de Azer, os grupos da família de Inã, Isvi e Berias, o grupo da família de Eber e Malquiel, são descendentes de Berias. A filha de Aser se chamava Sera. Desses grupos de família foram contados 53.400 homens. A tribo de Naftali, os grupos da família de Jazeel, Guni, Jefa e Silém, todos os grupos da família foram contados 45.400 homens. O número total dos homens israelitas era de 601.730 homens. O Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos, conforme o tamanho delas, divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores, as partes menores para as tribos menores. A tribo de Levi era formada pelos grupos de família de Gerson, Coate e Merari. Os grupos da família de Libni, Hebron, Mali, Mazu e Corá eram descendentes de Levi. Coata era o pai de Arão. A mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido do Egito. Joquebede deu a Arão 2 filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Foram contados 23.000 levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente por outros israelitas, porque não recebiam nenhuma propriedade de Israel. São esses os que foram contados por Moisés, pelo sacerdote Eleazar, que fizeram a contagem dos israelitas nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura do Jericó, que ficava do outro lado do rio. Entre esses da segunda contagem, não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés, pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto de Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto, e todos morreram, menos Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Números capítulo 27. As filhas de Zelofeade. Na tribo de Manassés haviam 5 filhas que se chamavam Mecla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretas de Efer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas disseram: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa de seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça no meio do seu grupo de famílias, só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que, quando o homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E se não tiver filhas, então sua propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Porém, se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos do seu pai. Se também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada ao parente mais chegado da sua família, para que tome posse dela. Os israelitas devem obedecer a essa lei como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés: suba esta serra de Abarim e veja a terra que estou dando aos israelitas. Depois de ter a visto, você morrerá, como aconteceu com seu irmão Arão.
porque vocês dois se revoltaram contra a minha ordem no deserto de Zim, quando todo o povo se queixava contra mim em Meribá. Vocês não quiseram reconhecer diante deles o meu santo poder. Meribá era uma fonte que existe em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse o seguinte: ó Senhor Deus, que dá vidas a todos, indica o homem que eu possa guiar o povo e comandá-lo na batalha, para que a tua gente não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, que é um homem competente, e põe as mãos sobre ele. Assim você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar, e diante de todo o povo ali, você o apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Ele dependerá do sacerdote Eleazar, que ele ensinará a minha vontade por meio de Urim e do Tumim. Deste modo, Eleazar guiará Josué a todo o povo de Israel em tudo o que tiverem de fazer. Moisés obedeceu às ordens de Deus. O Senhor fez com que Josué ficasse em frente do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, como o Senhor havia ordenado. Moisés pôs as mãos na cabeça de Josué e o tornou o seu sucessor. Finalizamos hoje a nossa leitura, que foi no livro de Números, do capítulo 16 ao capítulo 27. Que Deus abençoe a todos e amanhã continuaremos. Amém? Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Deus abençoe a todos.